O tema da mensagem de hoje é pensar na palavra. Repete comigo. Pensar na palavra. Uma vez mais, pensar na palavra. Eu vou ser muito rápido aqui nas citações, mas os nossos obreiros, como são diligentes, eles já têm preparado aí os versos que eu vou usar. Eu não vou ter como esperar você abrir, então, pelo amor de Deus, concentra hoje em ouvir. E depois você fala assim, obreiro, me dá aí, escrito aí, o que o pastor leu, as referências bíblicas, os textos bíblicos, para que dê tudo certo e você consiga depois conferir. Minha recomendação de sempre: não tenha a palavra e a voz de ninguém maior do que a Bíblia Sagrada. Tudo que eu disser, tudo que eu falar, precisa ser conferido na palavra, contextualizado na palavra. Então não é porque eu estou dizendo que você deve simplesmente acreditar. Você precisa conferir na palavra. Tudo bem? Amém? Filipenses capítulo 4, carta de Paulo aos Filipenses no capítulo 4, do verso 5 ao 9, diz assim o texto: seja a vossa equidade. Aqui eu estou lendo na edição de Almeida, corrigida e fiel. Se você está lendo em outra versão, vai ter algumas palavras, alguns sinônimos diferentes, mas o sentido continua sendo o mesmo. Mas eu gostaria de destacar nessa versão que eu estou lendo, que diz, seja a vossa equidade. Se na sua palavra, na sua Bíblia está assim também, ou se na sua Bíblia está moderação, ou se na sua Bíblia está amável, ou amabilidade, vai dar no mesmo. Outro sinônimo que esteja aí na sua versão. Mas o sentido geral é alguém, sabe, de justiça, alguém equilibrado, alguém que consegue viver minimamente, sabe, balanceado, amável, alguém que pode até reclamar com o outro, pode até ter a necessidade de em algum momento ser um pouco mais pesado, mais ríspido, mas isso não provém de um desequilíbrio, isso não provém de uma falta, sabe, de equidade em si, mas desse equilíbrio que Deus proporciona. Então Paulo começa dizendo, seja a vossa equidade notória a todos os homens. Olha isso, nós temos que ser conhecidos pelos outros, por sermos pessoas equilibradas, pessoas de equidade. E então você diria, pastor, então não sirvo nem para ser crente, porque eu sou uma pessoa que estouro, eu sou uma pessoa que, quando eu começo a falar, Deus que me livre, sai de baixo, porque é sem freio. Eu digo o que eu penso e acabou-se. Não é que você não sirva para ser crente. O padrão bíblico não é posto para te humilhar, para te massacrar. Eu queria que você prestasse atenção, por favor. O padrão bíblico não é posto para que você se olhe e diga, meu Deus, isso é inatingível, é inalcançável. Não. Talvez hoje você diga, eu não consigo, pastor, minha paciência anda curta. Olha para o seu irmão aí, anda curta. Sabe, eu quero um negócio direto, reto. Não tem muita paciência hoje em dia, não. Pode acontecer, irmãos. Ontem, eu lidava com uma pessoa no atendimento pastoral, e a pessoa estava muito mexida, muito, sabe, com os acontecimentos, e eu notei que a pessoa ficou chocada por uma colocação minha, quando eu disse, e eu vou dizer novamente hoje, eu queria que ninguém ficasse sem ouvir isso, então me ajude nisso, obreiros, que ninguém fique sem ouvir isso que eu vou dizer agora.
eu queria que você dissesse para a pessoa que está perto de você, do jeito que eu vou te citar, diga, tudo bem. Diga de novo, tudo bem, não está bem. Como assim, pastor? Você ficou chocada com isso. Porque a pessoa espera vir até o pregador e espera que nós venhamos retirar dela toda a dor, todo o desequilíbrio, toda a frustração. Mas eu disse, tudo bem, não está bem. Não estar bem. Eu não disse não ser. Eu disse estar. Estar fala de um período. Fala de um momento. Você compreende isso? Fala de um momento, um destaque, uma pílula, sabe? Uma fração. Pílula, fração, não no sentido de remédio. Tá? Então, tudo bem ter dias que você está mais cansado. Tudo bem ter dias que você está um pouco mais impaciente. Tudo bem ter dia que você não quer conversar muito com ninguém. O que você não deve é permitir que isso se torne o seu padrão de vida. Aí não, aí há um desajuste. Aí há uma questão difícil. Obreiros, eu gostaria muito que vocês acompanhassem essa palavra com mais atenção. Vou pedir para que arrumem aí um canto, sentem, por favor. Se preferirem ficar em pé, também não tem problema, mas querendo podem assentar-se. Então Paulo começa dizendo, olha, esse equilíbrio, essa equidade, essa amabilidade tem que ser conhecida. Mas irmãos, quem está falando é um camarada, sabe, que não era essa doçura que alguns imaginam, não. Nós destacamos muito Pedro por causa das suas ações, dos seus rompantes, das suas, ações impensadas. Então parece que Pedro era o desequilibrado e Paulo o equilibrado. E não é bem assim a coisa. Em muitos momentos, Paulo demonstrou que era uma pessoa de pouquíssima paciência com algumas situações. Ele, por exemplo, sabe, quando decidia, fulano vai comigo, não importava quem fosse contrário, mas se ele dizia, fulano não vai comigo, não viesse tentar, sabe, somebody love, chavecar, não, e acabou-se. Quando ele precisava chegar para Pedro, e dizer, olha, tome jeito, seja homem, ele fazia. Quando precisava recuar nas autoridades constituídas por Cristo, na igreja, inclusive entre elas Pedro, ele se sentava e ouvia. É desse tipo de equidade que Paulo está falando. De você ter que reclamar as coisas erradas, sim, mas sem perder equilíbrio. Equilíbrio no sentido de morrer por dentro. Equilíbrio no sentido de se destruir por dentro. E disso nós queremos tratar um pouco aqui nessa noite. Amém? Amém. Então vamos começar aqui quais são os conselhos de Paulo em relação a isso. Porque ele dá a direção, ele dá o direcionamento. Que a equidade, que a amabilidade, que essa moderação seja conhecida. Mas como ser isso? Então ele vai dizer como ser. E eu queria que você anotasse isso na sua Bíblia, porque isso vai ser importante. Versículo 6 ele diz, não estejais inquietos por coisa alguma. Nada deve inquietar vocês, tirar quietude, tirar paz de vocês. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graça. Muitos até cumprem a metade desse mandamento, porque é um mandamento. A pessoa apresenta a Deus suas causas, mas não só a Deus. Ela apresenta a Deus suas causas em orações, mas também apresenta as suas queixas em murmurações.
Murmurações diárias, irmãos, que chega ao ponto da pessoa nem perceber que tanto murmura. Olha para o seu irmão, não precisa de nada, não diga nada, só olha. Nem percebe que murmura tanto. É o famoso, olha para mim, 3 dias passeis e nem um copo d'água me mandaram. Tem crente assim, alguns entenderam a referência, tá? 3 dias passei em cima da cama com febre e nem um copo d'água me mandaram. Tem crente assim, murmura ao invés de suplicar. A pessoa diz, mas eu já orei. Sim, mas a Bíblia não manda só orar. Vamos ler novamente? Ele diz, com orações, o que mais? Súplica, oração é você citar a palavra. Meu Deus, está escrito na tua palavra. Em nome de Jesus, faz um milagre. Eu creio. Isso é orar. E a súplica? Paizinho, socorra aí. Depois disso, a gente só chora. Depois disso, a gente só geme. Depois disso, a gente só faz careta. Nem lágrima, nem palavra tem mais. Súplica diante de Deus. Suplicar, não diante dos homens, não rendido ao inimigo, mas diante de Deus. Senhor, me socorre. Senhor, me socorre. Me ajuda, Senhor, eu preciso. Amém? Diante de Deus. É o que nós temos que fazer. E depois, pastor, ação de graça. Atitude de graça. Eu queria te lembrar sobre isso. Lembra um caso clássico dessa eu vou chamar por não ter uma palavra melhor aqui nessa noite, eu vou chamar de fórmula que Paulo dá. Diz a Bíblia Sagrada que a mãe de Samuel, ela fez isso. Ela vai diante de Deus, apresenta sua causa, ela suplica ao Altíssimo, você lembra o texto? Uma oração de tanta amargura que nem palavras saíam da boca, e nem o sumo sacerdote entendeu aquela mulher. Isso pode acontecer, meu irmão, minha irmã, isso pode acontecer, que nem as autoridades de Deus, que deveriam estar atentos a você, pode passar despercebido, pode acontecer, porque nós também somos falhos. Pode acontecer que nós não venhamos entender sua dor, mas isso não pode ser motivo de você parar, de você fracassar. Ela apresenta a Deus, ela suplica a Deus. O profeta vai e diz que ela é uma bêbada, o sacerdote ali, uma bêbada. Até quando vai estar bebendo aqui uma hora dessa? Quer dizer, julgando mal a mulher. Ela disse, não, meu senhor, não. É com amargura que eu estou falando com Deus, suplicando ao Altíssimo. Aí a ficha cai para ele e fala, então, que Deus te conceda a tua petição. O que ela faz? Ela toma uma ação de graça, uma atitude de graça. Como assim? Ela engravida, o menino nasce e ela cumpre o voto. Ela cumpre, ela vai lá e diz aqui, vai servir a Deus desde pequeno, que eu prometi a Deus, eu só queria que tirasse a minha vergonha. Deus tirou, pronto, agora eu vou pagar meu voto. E fez isso. E Deus foi tão bom com ela que deu mais filhos e filhas. Ação de graça. Tem gente que nunca tomou isso, nunca fez isso. Só murmura, só reclama, só murmura, só reclama, se lastima e pergunta, por que Deus não faz nada por mim? Porque você falta cumprir a palavra, obedecer a palavra, amém? Tira da sua boca a murmuração nessa noite, em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Verso 7, se eu fizer isso, Paulo disse, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e o vosso pensamento, ou os vossos pensamentos no plural, em Cristo Jesus. Se você fizer isso, se você atender essa oração, essa orientação,
Se você atender, sabe, esse mandamento, cumprir ele, orar, suplicar e agir com ação de graça, ele diz, olha, a paz de Deus, não é do mundo, não é sua, é de Deus. Uma paz totalmente diferente, disse o apóstolo, aqui ó, que excede, que vai além de todo entendimento. O que essa paz vai fazer? Ela vai guardar os vossos corações e os vossos pensamentos, ou seja, sentimento, coração representando sentimento, e pensamentos, mente e coração guardada por Cristo. Amém? Ah, como muitos queriam isso, poder amanhecer o dia e ter paz para enfrentar suas lutas, porque as lutas não param de vir não, viu irmãos? As lutas continuam, mas você tem paz para dizer, vou enfrentar esse negócio, vou enfrentar isso, em nome de Jesus. Amém? Paulo continua o seu tratamento com a igreja. Ele continua explicando passo a passo. Aí ele diz, atenção a isso. Quanto ao mais, irmão, ou seja, o restante que você precisa fazer. O mais que você precisa fazer, ele diz. Tudo que é verdadeiro. Tudo que é honesto. Tudo que é justo. Tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. É uma forma de dizer, pensa coisas boas, para de pensar em coisas ruins. Para de dar ouvido àqueles pensamentos que vêm, de uma hora para outra eles vêm e carregam você de sentimentos ruins, medo, tristeza, frustrações, sabe? A pessoa começa a sentir uma gama de sentimentos ruins por causa dos pensamentos ruins. Paulo disse, não, pensa coisa boa. Pense em virtude, pense em amor, sabe? Pense em louvor, pense em coisa de boa fama. Por que ele está falando isso? Porque a gente pensa no contrário. A gente pensa nas coisas contrárias e não deveríamos deixar nossa mente ocupada com nada disso. Diga graças a Deus. E ele termina dizendo, o que também aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Paulo está dizendo, olha para mim, meu irmão, olha para mim, o que eu estou ensinando, aprende, o que eu estou fazendo, repete, o que eu estou dizendo, escuta, coloca em prática, é discipulado. Mas o discipulado só funciona quando você quer que funcione. Se você não quer aprender, não adianta. Você pode passar 10, 20, 30, 40 anos ouvindo a palavra e continuando a ser a mesma pessoa ou até pior. Você acha que isso é possível? Quem acha que é possível? Vocês estão entendendo o que eu estou falando, meu irmão? Estou falando muito rápido? Por que você não se mexe? Então, vou perguntar de novo. Quem acha que é possível a pessoa passar 10, 20, 30 anos numa igreja e não mudar? E ficar até pior? É possível. É possível. Porque é uma decisão sua mudar ou não. E ninguém muda. Ninguém. Você só muda quando você muda o entendimento. Você está me entendendo? Sim ou não? Sim ou não? Ô queridos, 2013 eu comecei uma guerra, questão de saúde. Nesse período todo para cá, eu já orei por muita gente que foi curado, sabia isso? Já orei por muita gente que foi curado. E eu com essa dificuldade, esse problema no rim, tive na coluna uma hérnia por causa da minha postura errada que eu sentava, a culpa foi minha. Culpa minha, eu sentava errado, eu descobri que eu sentava errado. Sentava sempre torto. Desenvolvi uma hérnia.
Não sei para onde ela foi. Porque a última tomografia ela não está mais lá não. Amém? Ela acho que ela desistiu de mim. Foi nada, irmão, foi Jesus que repreendeu. Foi uma luta. Depois o negócio do rim. Cirurgia difícil para fazer, difícil para conseguir. Vocês acompanharam isso? Quantas noites aqui com dor, quantas noites sem conseguir terminar um culto. Cara, esse problema renal. Gente me criticando, eu ouvi muita gente. Irmão, você não tem ideia de quantas pessoas me criticaram e dizendo que o homem de Deus é esse, que não ora, que não tem fé. Eu já ouvi muitas vezes, e eu não deixei isso me abalar. Não deixei. Porque eu sei que se Deus fizer, Ele é Deus. Mas se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Foi nisso que eu criei. Não, se for para aplaudir, aplauda direito. Foi nisso que eu acreditei. Que circunstâncias não mudariam o meu relacionamento com Deus. Que luta nenhuma me faria duvidar da providência do Altíssimo. E eu vim outra vez, e de novo, e outra vez, e continuei vindo, e eu disse, um dia, eu subirei essas escadas sem dor alguma. Um dia, eu poderei fazer assim, ó, e não vai doer, não vai. Amém? Mas enquanto a vitória não vem, eu não murmuro, eu oro, eu clamo e continuo agindo com graça, pela graça, porque é dele, por ele e para ele. Não é por nós. Pastor, Deus não se importa com a nossa causa? Sim, Deus se importa com a sua dor. Mas a Bíblia mostra que a parte dele já foi feita, é a nossa agora. E a nossa parte tem que ser feita por fé. Fé não é o que eu tenho, queridos. Fé é o que eu acredito que eu vou receber. Se você só consegue se alegrar com o que tem, você ainda não entendeu fé. Ainda não compreendeu a fé. Porque a fé é o que se espera, com certeza vai chegar. Vai chegar. Amém? Mas os pensamentos são poderosos. E eles conseguem derrubar a pessoa emocionalmente, espiritualmente, psicologicamente. Por isso Paulo diz, pensa nas coisas boas, pensa nas coisas que são de cima, coloca teu pensamento em Deus, nas coisas de Deus, tira o foco dessas coisas ruins. Amém? Deixa eu te perguntar uma pergunta dura. Posso? Posso, irmãos? E se tua família não se converter? Que pena. Eu diria que pena. Farei tudo ao meu alcance. Farei tudo o que for possível. Mas eu não fico por ninguém. Eles que venham comigo. Isso vai se tornar meme, eu tenho quase certeza. Que eu vou dizer agora. Minha filha chegou para mim e falou, pai, uma ideia. Quando ela chega e fala assim, ó, quando ela diz assim, tem um código. Quando ela fala assim, ô pai, eu já sei que é bomba. Então, estou eu aqui sentado, assistindo minha série, relaxando minha cabeça, achando graça com o Sheldon.
pai? Oi. Não, aqui é uma ideia. Ó, a gente vai fazer assim, né? Ó, uma valsa aqui para gente dançar. Na formatura, sei lá de que, o que era. Quando eu vi o nome valsa, eu já tranco o coração já. Eu digo, como é que é, homem? Não, para gente dançar. Não, mas é bem simples, papai. Só passinho, não sei o quê. Eu dançando. Aí eu disse uma coisa, que eu disse e me assustei. Depois eu falei, eu mesmo me assustei. Eu falei, rapaz, Deus está me usando tanto que eu não estou nem sentindo. Eu falei, olha, quem quiser me ver dançar, que seja arrebatado e veja lá no céu. Porque aqui, meu filho, não tem jeito não. Lá eu tenho certeza, meu, eu vou dançar até, meu Jesus, mas aqui não tem jeito. Eu não sei, nunca aprendi, tá? Sou igual uma tábua dura fincada no chão com cimento. Então eu nem tento, esse negócio não dá para mim não. Quem quiser me ver dançando, que seja arrebatado e vai ver comigo lá no céu. Eu digo para minha família, vamos embora, porque eu não fico não. Vamos, arruma as malas, embora, porque aqui eu não fico. Você está me entendendo? Sim ou não? Queridos, Josué, capítulo 1. Olha isso, que coisa forte, poderosa que o Senhor Deus nos revela. Ele diz assim, esforça-te, é o verso 6, capítulo 1, Josué, né? Josué é o 6º livro da Bíblia, capítulo 1, verso de número 6. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, e dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Eu acho maravilhoso isso. Deus diz a Josué, Josué, tem ânimo. Por que Deus fala isso? Porque ele havia acabado de perder Moisés. Ele estava de luto. O povo estava de luto. Gente de luto não tem ânimo. Gente de luto não tem ânimo. Deus diz, queridão, agora é hora de ter bom ânimo. Agora é hora de se esforçar. Deus está dizendo, eu dei o tempo para que você pudesse vivenciar essa dor, que você pudesse passar esse momento difícil, porque se nós fazemos de conta que o momento difícil não existe, isso piora a situação. Existe, ele é difícil, mas eu vou vencer, em nome de Jesus. Agora é o tempo de se levantar, agora é o tempo de se erguer, e Deus diz a forma que Josué deve fazer isso. Tudo que Moisés falou para você, não se desvie nem para um lado, nem para o outro. Segue a orientação, segue o que foi ensinado a você. Agora ele diz, sabe o livro da lei? O livro da lei que Moisés mandou escrever, medita nesse livro de dia e de noite. Para quê, pastor? Porque quando eu medito nele de dia e de noite, os meus pensamentos se alinham ao pensamento de Deus. Porque está escrito na palavra do Senhor, Deus diz, o meu pensamento, os meus pensamentos são maiores do que os teus pensamentos. Amém? Quando eu alinho o meu pensamento ao pensamento de Deus, eu abro um canal direto do céu para a terra. A minha vida toma uma proporção espiritual diferente, e eu quero te provar isso aqui nessa noite. Estamos caminhando para encerrar a mensagem, mas esteja com o coração aberto. Veja bem,
Eu quero citar aqui algumas poucas situações, e eu quero que você esteja atento a elas. Alguém diria assim: pastor, isso é lindo, mas quando eu estiver triste, eu quero que você diga forte: me lembrarei da palavra. Quando eu estiver triste, quando eu estiver só, quando eu estiver sem forças, quando eu estiver magoado ou desanimado com as lutas, vamos lembrar da palavra? Vamos lembrar da palavra? Quando eu estiver só, me lembrarei da palavra. Em João capítulo 14, Evangelho, verso 16, o Senhor Jesus diz: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Sempre. A palavra escrita aqui, Paracletos, Consolador. Um Consolador que está sempre comigo. Você está sempre com Ele. Está sempre sensível à voz dele. Porque quantas vezes Ele chegou para falar com você. Quantas vezes Ele disse para você: vai dar certo. Vai dar certo. E mesmo assim você murmurava, e mesmo assim você reclamava, e parecia que aquela dor não ia embora, e parecia que aquela luta não ia embora, a decepção, a frustração, o medo, o desespero, mas Ele está sempre ao nosso lado dizendo: você não está só, você não está só, você não está só, porque é promessa de Jesus de Nazaré. Ele disse: esse Consolador vai estar para sempre. E essa palavra é pesada, porque é uma palavra que indica a eternidade. Sempre. Ele não disse ele vai estar até, ele disse estará sempre. Já houveram momentos em que você não esteve com ele, mas ele estava com você. Amém? Não confunda Espírito Santo com sentimentos. Você não precisa chorar, você não precisa se arrepiar, você não precisa, sentir para que seja provado que Ele está e está provado na palavra de Deus. E os meus sentimentos, problema deles. Se eu me sentir só, eu vou lembrar: eu tenho um amigo fiel. Houveram dias, irmãos, que eu olhei para um lado e para o outro, pastor Manuel, e eu me via em grande angústia, porque eu não tinha ninguém que viesse até mim me aconselhar. Todos os que se aproximavam de mim pediam conselhos. Todos que se aproximavam de mim pediam ajuda, mas quase ninguém ofertava ajuda. E uma vez eu abri a minha boca e disse: eu não tenho amigos. Isso é muito pesado. E naquele dia, eu me recordo como hoje, quando o Espírito Santo disse: e eu? Sabe aquele alerta que você fica? Parece que você tomou uma pancada, que talvez era melhor ter tomado uma pancada do que aquele puxão de orelha, que você se sente totalmente constrangido e você fala: meu Deus, é mesmo? Como é que eu posso me esquecer de Deus? Como é que eu posso me esquecer do Espírito Santo, meu companheiro, que está sempre comigo? Ele disse: o Pai vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Amém? Em Mateus capítulo 28, verso 20, o Senhor Jesus também diz: eis que estou convosco todos os dias,
até a consumação dos séculos. Todos os dias, inclusive no dia mau, inclusive naquele dia terrível, Ele está conosco. Amém? Pastor, tudo bem. Mas o senhor falou que tudo bem também não está bem. Tudo bem se sentir mal. Tudo bem reconhecer que não está fácil. Tudo bem. A Bíblia não proíbe isso não. Mas quando eu estiver triste, eu me lembrarei da palavra. E em Jó, capítulo 41, no verso 22, que versículo poderoso. Jó 41, 22 diz, falando a respeito de Deus, no seu pescoço mora a força. Diante dele, até a tristeza salta de prazer, de alegria. A própria tristeza não resiste diante de Deus e se alegra. Amém? Pastor, qual o segredo aí? A presença de Deus. Se eu estiver na presença de Deus, a tristeza não encontra lugar na minha vida. Diga graças a Deus. No Salmos capítulo 35, verso 9, a Bíblia Sagrada diz: e a minha alma se alegrará no Senhor, e alegrar-se-á na sua salvação. A minha alma vai se alegrar em Deus, irmãos. Olha o segredo, é em Deus. Está triste? Deus. Está triste? Presença de Deus. Amém? No Salmo 64, verso 10, também diz: o justo se alegrará no Senhor e confiará nele. Todos os retos de coração se gloriarão. Em Abacuque, no capítulo 3, verso 18. Que versículo poderoso! Abacuque 3 e 18 diz: todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Todavia, sabe o que essa palavra todavia indica? Que existe algo contrário antes, que existe algo oposto antes. O profeta diz: pode acontecer tudo isso, tudo, olha para o seu irmão aí, tudo isso que você está passando, tudo isso que você está sentindo, mas todavia eu me alegrarei no Senhor. Eu vou exaltar, eu vou glorificar, sabe? Eu exultarei no Deus da minha salvação. Glória a Deus, glória a Deus. Amém? E se eu estiver sem força, pastor, atenção a isso. Porque às vezes você está sentindo só, às vezes está sentindo triste, mas às vezes está sem força. Não queria estar passando por nada disso, mas está sem força de sair. E aí, o que a Bíblia diz? Vamos lembrar da palavra? Vamos pensar na palavra. A palavra diz assim, olha, Deus falando: disse mais o Senhor falou: comei as gorduras, bebei as doçuras, em Neemias 8:10. Neemias 8:10. E enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Por quê? Porque este dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais. Por quê? Porque a alegria do Senhor é a vossa força. Aleluia. Ei, você entendeu isso? Deus está dizendo: faça festa. Faça festa. Bota para quebrar, meu irmão. Dá um tapa na cara do diabo. Diz para ele: olha, Satanás,
Eu não vou me entristecer com a luta, não. Eu vou festejar ao meu Deus. Eu vou me alegrar nele. E eu ainda vou mandar para quem não tem nada. Dentre esses que não tem nada, tem aqueles que não gostam de você. Dentre esses que não tem nada, tem aqueles que criticam, que te perseguem. E você fala assim: eu vou fazer festa, eu vou celebrar, sabe, não vou me entristecer, porque é a alegria do Senhor. Amém? Diga graças a Deus. Em Joel capítulo 3, verso 10. Que versículo maravilhoso. Deu para anotar aqui uma palavra, não deu? Que versículo maravilhoso. Olha o conselho bíblico aqui, irmãos. Quem sabe o que é forjar? Você sabe o que significa a palavra forjar? Forjar ou usar uma forja significa você pegar um metal, esquentá-lo e moldá-lo através de dois princípios: força e mudança de temperatura. Lembra da espada? Fazer uma espada? Você bota um linguete de metal, esquenta, tira, faz o quê? Bate, bate, bate. Depois, esfria. Depois, fogo. Depois, bate. Depois, esfria. Depois, fogo. Depois, bate. Depois, esfria. Até ficar pronto. Olha o que Deus está falando aqui. Forjai espadas. Façam espadas. De quê? Das vossas enxadas. E lanças das vossas foices. E diga ao fraco: eu sou forte. Diga o fraco. É fraco, reconhece, é fraco. Mas esse que é fraco vai abrir sua boca, vai profetizar e vai dizer: eu sou forte. Deus manda você ir para a guerra, mas você vai dizer: eu não tenho arma para ir para a guerra, Deus. Eu queria ser forte, eu queria ser de fé, eu queria ser aquela pessoa determinada, mas eu não tenho condições, porque eu não tenho espada. Aí Deus diz: mas você tem enxada. Derrete ela e faz a espada. Pega a foice, derrete ela e faz a lança. E abre tua boca e diz: eu sou forte. Amém? Você pode dizer: eu não tenho nada, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Conversa. Tem enxada lá. Se não tem, compra que é barato. Tem enxada lá. Enxada, não estou falando literalmente não, queridos. São armas que você encostou lá, que você fala: isso aí só serve para limpar mato. Não, isso aí serve para derrotar gigante. Gigante. Você tem armas que Deus te deu, que Satanás treme, mas você não tem usado. Olhe para mim, por favor, preste atenção, ou vá para casa. Bom, como ninguém levantou, então deu certo. Repete comigo, não é para dizer para ninguém, não é para dizer para você. Fala assim: Satanás tem medo dos meus joelhos. Olha para o seu irmão agora, olha aí, e fala assim: arma poderosa. Você tem usado? Você tem usado? Você tem dobrado seus joelhos e dizer: Senhor, estou aqui na tua presença. Mas eu orei, Elias também.
E a notícia que ele respondeu foi: não tem nada. Ora de novo. 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 Tem uma pequena nuvem subindo da banda do mar, como se fosse uma mão do homem. Pequena nuvem, como a mão de um homem. Na visão do obreiro, na visão de Elias, diz o rei que vai-te embora, meu filho, porque ruído há de uma abundante chuva. Você tem que voltar a orar. Você tem que voltar a crer. Você tem que voltar para a guerra. Tem que voltar para a luta. Tem que enfrentar esses demônios todos que se levantaram contra você. E vai dizer: não me move 1 milímetro. Eu vou continuar aqui. Perguntaram tantas vezes a mim, irmãos. Perguntaram a mim tantas vezes: pastor, como é que está? E na maioria delas eu dizia: eu ainda estou aqui. Mas eu não estava respondendo para o irmão e para a irmã. Eu estava dizendo para o mundo espiritual: eu ainda estou aqui crendo. Eu ainda estou aqui confiando. Eu ainda estou aqui acreditando. Eu ainda estou aqui esperando. Eu estou no meu lugar da bênção, na brecha que Deus me colocou, esperando a ação do Altíssimo, porque a minha eu estou fazendo. E eu sei que é uma forma de dizer, porque na verdade a dele já foi feita. E no primeiro dia que você aplica o coração, no primeiro dia que você aplica o coração a buscar Deus, o anjo sai. Mas há uma guerra até chegar a você. O problema é que na maioria das vezes nós desistimos no meio do caminho. Olha aí para o seu irmão, pergunta se está achando que a bênção de Deus é Uber, Ah, não estou mais afim não, cancela. Você tem que ficar até a bênção chegar, meu irmão. Amém? Fica até a bênção chegar. E eu encerro pedindo para que você abra em Romanos. Ajuda, obreiros. Esse eu preciso que abra. Romanos, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, capítulo de número 8. Romanos 8, do verso 35 ao verso 39. Não sou eu dizendo não, viu? Não é minha experiência não, viu? É Paulo. O apóstolo disse: quem nos separará do amor de Cristo? Quem? Engraçado ele não ter dito o quê? Ele começa com quem? Porque Paulo sabia que as pessoas são muito influentes sobre nossa vida. Mais do que coisas, mais do que situações, pessoas. Você pode estar enfrentando uma luta de cabeça erguida. Você pode estar enfrentando uma luta de peito aberto para a guerra. No sentido de dizer, é comigo mesmo, pode vir quente, estou fervendo. Mas às vezes a palavra de uma pessoa acaba com você. Sim ou não? Sim ou não? Por isso Paulo começa dizendo: quem nos separará do amor de Cristo? Aí ele diz: a tribulação, é pergunta, a angústia, a perseguição, fome, nudez, perigo, espada, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo o dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Paulo está dizendo: olha, essas coisas vão vir e vão olhar para nós e vão dizer: morreu, acabou, aí já era,
aí não tem como, aí vai para o matadouro. Mas Paulo diz, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente e nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos aplaudi-lo bem forte. Glória a Deus. Glória a Deus. Pensa na palavra, meu irmão. Pensa na palavra, meu irmão. Medita nela de dia e de noite, porque serão como, uma aljava cheia de flechas. Toda vez que o inimigo se apresenta, você tira uma e ataca, tira outra e ataca. Faz como Jesus fez, vence a ele com a palavra. Ele vai dizer uma coisa e você dizer, mas está escrito. Ele diz outra e você fala, mas está escrito. Ele diz outra e você fala, mas também está escrito. Amém? Medita na palavra. Mas se a palavra de Deus para você é só um livro de histórias bonitas, se a palavra de Deus é para você apenas um livro religioso, que você até respeita, mas não vive, não aprende, você será um cristão que poucas coisas vão conseguir separar você do amor de Cristo. Poucas coisas serão suficientes para você desanimar, para você desistir. Você está me entendendo, sim ou não? Olha aqui para mim, irmãos. Não fui eu, foi Deus. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém? Diga graças a Deus. Pensa nas coisas que são de cima. Pensa nas coisas de Deus. E tudo vai ser diferente para você. Amém?